Bom dia a todos. Hoje nós vamos mostrar como se gera um programa COBOL. Ou seja, parece uma tarefa simples, mas o processo de geração de um programa COBOL no TSO não é muito trivial nem óbvio. No caso aí, nós temos um programa que está em um logo1. Ele tem vários pequenos errinhos e a gente vai ver como é que eu consigo gerar esse programa. Para gerar esse programa, existe um JCL que faz a geração desse programa com sucesso, caso o programa não tenha erros. Esse que é o problema. O JCL mostra a mensagem dizendo, olha, tal variável não existe, isso. E quem programou, quem está lidando com essa tarefa, vai ter que olhar o programa e vai ter que colocar lá uma variável, mudar o nome, ou ver por que o nome... tem um nome declarado diferente do nome do uso daquela variável, ou várias outras coisas, falta ponto, não está na margem certa. A gente tem que entender as mensagens do gerador do programa COBOL, que ele aponta os erros, e a gente tem que consertar nos locais certos o programa. É um processo que você tenta gerar algumas vezes o programa, à medida que vai tirando os erros, até que finalmente você consegue gerar e não apresenta mais erros. Aí o gerador consegue gerar com sucesso o programa. O que significa gerar com sucesso? Ele transforma o programa texto COBOL em uma linguagem de máquina, uma linguagem binária, que a máquina entende, o computador entende, e o computador executa aquele programa. Então vamos entrar aqui no TSO e vamos começar esse processo. Vamos sair daqui. Daqui, eu começo aqui no menu do TSO. Então, eu vou mostrar aqui o programa. O programa é este aqui. Esse último aqui. Tá. Esse programa tem vários pequenos errinhos. Vários pequenos errinhos. Parece bonito, ó, olhando assim de longe, parece que não tem erro, mas tem pequenos erros. Quando for gerar, essas coisas serão apontadas pelo gerador e a gente vai consertar. Então, vamos lá. O programa está aqui. E como é que eu gero? Existe um JCL. No caso aqui é o compcob, que gera esse programa. Não, o que faz esse JCL? Na verdade, ele chama uma procedure JCL, passando essas duas informações. Ele informa onde está o programa que deve ser gerado, deve ser lido para ser gerado, e o destino do programa binário, do programa em linguagem máquina, que é esse segundo parâmetro aqui, é o LKED syslmod. Ou seja, na loadlib deve ser armazenado o programa em linguagem máquina, se a geração tiver sucesso. No caso do nosso programa aqui, não é o COB X8, é o COB 08. Então, a gente conserta aqui. E como é que a gente roda um JCL? Sub, aqui na linha de comando. Submetido é o JCL 9507, de número 9507. Eu aperto mais um Enter, e tem uma mensagem informando, olha, o JCL 9507 acabou, maxcc igual a 12. A gente já pode saber que o maxcc igual a 12, ou seja, não é 0 nem 4, deu erro. Ele achou erros no programa e a gente vai ter que consertar. Então vamos olhar o relatório de execução deste JCL. Neste relatório estarão os erros de geração do programa. Então vou na opção S do SDSF, subopção H. E qual é o 9507? Esse último aqui. Eu abro aqui com S. E está aqui, ó, ele apontou erros no COBOL, por isso que deu return code 12. E ele deu flush no LKED, que é o que? É a geração do módulo de carga do programa. O módulo de carga é a linguagem de máquina. Ele deu flush. O que significa flush? Ele pulou esse step do JCL. Já que o anterior deu erro, ele nem executa esse aqui.
em função dos erros anteriores, dos processos anteriores, que é, no caso, a geração do COBOL. Então, a gente avança um pouquinho com F8, pula essas mensagens JSR, e aqui começa o COBOL. Tá vendo? Aqui são os parâmetros do COBOL. IBM, tá vendo? Tem até um cabeçalho aqui, IBM Enterprise COBOL for ZOS, versão 5. Avançando mais um pouquinho. Opa! Aqui já começa a listagem do programa que eu estou tentando gerar. E olha só, ele já deu erro de cara aqui. O que acontece? Olha só, isso aqui é a coluna 8 e aqui é a coluna 12. Todas essas declarações aqui tem que estar na coluna 8. Já de cara tomou erro, porque essa aqui está na coluna 7. Então já tomou um erro, ele não reconheceu a cláusula Environment Division. Significa que dá erro em cascata. Ou seja, se ele não reconhecer Environment Division, ele não espera que apareça o Input-Output Section, que é uma subdivisão do Environment Division. Tá vendo? Então ele apareceu isso, ele não achou, então ele não dá para, não aceitou essa e assim vai, dá vários erros. Tá? Então a gente vê que esses 3 erros aqui, esses 4 erros apontados, é porque o Environment Division está na coluna 7 e não na coluna 8. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as declarações aqui, né? Tem que estar certinho na coluna 8, aqui na margem A, como ele próprio fala, né? Então, o que a gente faz? Tem 2 meios. Eu vou usar o meio mais simples aqui, um meio. Ou você anota em um papel esses erros, porque aqui eu não posso alterar. Eu não posso alterar aqui o COBOL, né? Aqui é só um relatório, é read only. Então eu posso fazer o seguinte, eu copio para o Notepad esses erros e vamos tentar, né? E tá vendo? Isso aqui é só um warning, tá dizendo que é um arquivo sequencial, eu declarei um arquivo. Aqui está dizendo o seguinte, period was required. O que quer dizer isso? Quer dizer que, olha, tá faltando ponto aqui. Tá? Tipo, ponto. Então ele está reclamando. Ele está assumindo até que tem um ponto antes dessa linha aqui. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aí, copiar também. Eu posso tanto copiar no papel, quanto colocar no Notepad aqui. E tem vários outros erros aqui. Ele está reclamando aqui, ó, nome e bairro. Uma variável aqui não está definida. Vamos copiar para cá. Tá, consertei alguns erros, tá? Não consertei, já listei alguns erros para eu consertar lá. O que eu faço? Eu poderia até anotar todos aqui, mas tem uma quantidade razoável de erros. Mas vamos fazer o seguinte, vou voltar e vou consertar esses erros que eu achei aqui no início. Saio do SDSF, vou na opção 2, eu vou no Source e vou editar o programa que eu estou tentando gerar, que é aqui, ó, COBS 08. Primeiro erro, esse environment está na coluna 7, então vamos botar ele na coluna 8. Eu ligo um insert, tá vendo? Com o insert o cursor fica mais quadradinho. Pronto, consertei esse. Então, esses erros de environment, tá vendo? Foram consertados. Ótimo. E ele está reclamando aqui. Isso aqui também foi. Está reclamando aqui do ponto, tá vendo? Tá faltando um ponto aqui no tipo. Aqui, ó. Vamos botar o ponto. Ok? Então, isso aqui já foi. Perfeito? Nome e bairro não existe. Nome e bairro was not defined as data name. Ou seja, não é o nome de nenhuma variável. Então, tem um display aqui, né?
Opa, então vamos dar uma olhada aqui na variável nome bairro. Onde é que estão as declaradas variáveis? Aqui na Work Storage Section. E nome bairro, tá vendo? Aqui olha o uso da nome bairro, ok? Então vamos consertar isso, né? Colocar um ozinho aqui, perfeito. Consertei o nome bairro. Só observando, eu não consertei todos os erros do programa. Consertei só os 5 primeiros erros, mais ou menos. E vamos gerar de novo. Ou seja, se você tem um programa e você pode até tentar consertar a maioria dos erros, mas com certeza vai aparecer mais um. É a primeira vez que você está tentando gerar. Então não tenha essa pretensão de eu vou consertar todos de uma vez. Né? Ou vou digitar tudo e não vai ter nenhum erro, vai funcionar de cara na primeira rodada. Normalmente isso não acontece. Principalmente porque os programas COBOL têm 1000 linhas, 2000 linhas. É muito difícil você gerar e funcionar sem dar erro assim, na primeira tentativa. Vamos lá para o comp e cob de novo. Já está aqui o cob 8, eu não preciso trocar e eu vou submeter de novo a geração. Então foi a execução 9510, dou mais um enter, opa, olha, 9510 acabou, deu 12 de novo, era o esperado. Vou sair daqui e vou de novo para esse DSF. Pode notar o seguinte, o tamanho do relatório na minha primeira tentativa deu 442 linhas. Já diminuiu quase 50 linhas aqui. Diminuiu de quê? Da quantidade de erros listados. Então isso é um bom sinal. Então tá aqui, deu erro do mesmo jeito. E nós vamos dar uma olhada aqui no que deu erro. F8, F8, vou avançando. Aqui começa o COBOL, tá vendo? Aqui, ó, os parâmetros COBOL e começa com essa reguinha. Esse record mode of F não dá erro, não dá return code 12. Tá? Toda vez que você usa um arquivo, ele assume algumas coisas, né? No caso aí, né, ele está assumindo que o arquivo é sequencial. Tudo bem, não tem problema não. Opa, deu um erro aqui, ó. Esse perform aqui, ele referencia dois labels, o label inicial e o label final do grupo de comandos que devem ser executados até que essa condição seja atendida. Ele não está achando o processo FI. Né? Se eu der um F8 aqui, eu tenho o processo init. E, olha, existe o processo fim. Só que ele tem uma outra mensagem reclamando. Aqui, ó, que foi achado na área B. Como isso é um label, não é um comando de execução, é uma declaração, né, daquele ponto do programa que é o fim da rotina controlada pelo perform, ele deveria estar na coluna 8 e não está, tá vendo? Ele está, acho que na coluna 12. Está reclamando, olha, foi achado na área B. Área B é coluna 12. Tá, então, o próprio COBOL já dá umas dicas aqui. Tá? Eu posso também copiar tudo, esses erros aqui, para o meu Notepad e consertar. Mas existe um outro macete, que é eu abrir uma outra tela do menu do TSO. Como é que eu posso abrir uma outra tela? Com a tecla F2. Eu coloco o cursor na minha primeira tela aqui, ó, primeira linha. Se eu apertar F2, eu vou chamar o menu do TSO de novo e vou editar o programa, ok? Então eu estou com dois menus do TSO abertos. Eu estou com um menu do TSO, a gente chama de SPF, né? Que é
como se fossem as janelas do Windows, né? Eu tenho duas janelas. Então eu tenho uma editando o COBOL e eu tenho outra como relatório de erros desse programa. Como é que eu troco de uma janela para outra? Com o F9, swap. Eu vou para uma, tenho relatório de erro, aperto F9 de outro, eu vou para o editor. Então é uma forma mais dinâmica, mais fácil da gente, à medida que vai vendo os erros de geração, consertar os erros, né? Então vamos lá, vamos ver os erros de geração. Esse aqui, processo FI. Então vamos lá, onde tem processo FI aqui? É nesse perform aqui, ó. É processo fim. Consertei. Próximo erro. Ele está reclamando e o processo fim foi achado na área B. Opa, então vamos dar uma olhada nesse processo fim aqui. F8. Opa, olha só, o label tem que estar na coluna 8, né? Está na coluna 12. Aqui é a coluna 8. 8, 9, 10. Olha só, ele está aqui na 12. Por engano, um erro de digitação. Eu aperto o Del, coloquei ele de volta. Certo? Então consertei mais esse erro. Tem mais alguns erros aqui, tá vendo? Reclamando do endif. Tá reclamando do algumas coisas aqui, né? O programa COB09 não é igual ao programa COB08. O que é isso? Isso aqui, ó. End Program COB09. Mas como é que está aqui em cima? Programa de COB08. Opa, peraí. Quando tem um End Program lá embaixo que diz, olha, acabaram as linhas do programa, eu tenho que dizer que é esse COB08. Então vamos consertar lá. Ok? Perfeito. Mais esse consertado. Então tem aqui também, está reclamando do if. Tem um if. Ele achou um if sem, né, com F11. Ele achou um endif sem if. Então vamos lá, vamos dar uma. Qual if que a gente tem aqui no programa? Não temos muitos, né? Eu tenho um if aqui. Não, só tem um. If bar, tá. Olha só, tudo que está dentro do subordinado controlado pelo if não pode ter ponto. E eu tenho um ponto aqui. Vamos apagar esse ponto. Perfeito? Então eu consertei vários e vários erros aqui. O que eu faço? Vamos sair daqui, F3, salvou as alterações, vamos para o JCL e vamos rodar de novo o programa. Submeto, programa não, a geração. Foi o 9512. Ó, deu 8, maxcc igual a 8. 8 significa que ele achou erros menos graves, né? Avisos. O ideal é que a gente dê uma olhada também. Vamos dar uma olhada nessa geração 9512. Ele já gerou o programa, mas ele deu uma série de avisos aqui dizendo, olha, eu assumi isso, eu assumi aquilo. A ideal é que a gente dê uma olhadinha também quando for Return Code 8. Então eu vou lá com F8. Aqui, Record Mode, não tem problema. Olha só, podem notar o seguinte, aqui está o programa. Quando aparece algum aviso, tem um intervalo aqui, né? Que a gente pode até avançar rápido e... Opa, achei uma... Né? A mensagem sempre tem duas linhas, uma antes e depois em branco, as mensagens de avisos ou de erros. Ó, então quer dizer que esse pedaço aqui está tudo certo. Opa, tem uma mensagem aqui, ó. Tá vendo? Uma literal não está propriamente continuada.
né? Então ele finalizou a literal, a string, no final da linha. Opa, ele assumiu uma coisa, pode ser que não seja o que eu quero. Eu vou dar um F9. Opa, eu estou na edição do JCL. Eu vou sair daqui e vou ajeitar esse último detalhe aqui do programa. Então eu vou aqui, opa, tem uma string aqui, aparentemente é uma string ou não aberta, né, que não está sendo fechada. Toda string aqui tem que ser iniciada e ser fechada. Então eu tenho que ter um número pares de aspas, abre aspas, fecha aspas, né, em cada display. Então eu tenho abre aqui, fecha, abre aqui, fecha, abre aqui. Ele assumiu que essa linha inteira é uma string e fechou no final. Só que isso aqui é uma variável, eu quero imprimir o conteúdo dessa variável. Isso aqui é um comando display. Então, vamos consertar isso. Vou botar aqui. Opa, pronto. Ok? Só esse detalhezinho. O programa até ia funcionar, mas ele não imprimiu o conteúdo dessa variável. Ou seja, o programa ia rodar não exatamente, fazendo não exatamente o que eu quero. Né? Vale lembrar o seguinte: programa ele tem que fazer exatamente o que está sendo definido para ele. Não é questão de dar erro ou não. Ele chegar e dar um erro, uma mensagem de erro doida. Não. Mas ele tem que executar exatamente o que está sendo definido. Imagine um programa que calcula lá a remuneração lá da Bolsa de Valores errado. Mas o programa não dá erro. Não dá erro, mas ele calcula errado. Vai convencer seu cliente que, como ele não dá nenhum erro grande, você está certo em fazer um programa que calcule errado a atualização de valores das ações na bolsa. Vai ser difícil convencer isso para o seu cliente. Então o programa tem que funcionar certo, produzir dados corretos para que seja considerado válido e para que você naturalmente receba o devido pelo seu trabalho. Certo? Então, consertamos esse último detalhezinho. Vamos ver se gera? Vamos lá. Vou lá para o JCL. E vamos lá. Ok. Submetido. Opa, maxcc igual a 0. Ok, então ele não achou erros no programa. Vou dar um F9 aqui. Vamos sair daqui dessa geração e gerar essa aqui. Olha, não deu erro. Mas só por descargo de consciência, vamos dar uma olhadinha lá no programa COBOL? Vamos lá com F8. À medida que, tá vendo? Tô chegando no COBOL. Aquela mensagem record mode of F tá aqui. Mas ele não deu return code 0. Ou seja, essa mensagem aqui é só informacional. Ele só está dizendo, olha, tem um arquivo sequencial sendo usado. Ok, beleza. Não é erro. Okay? Podem ficar tranquilos. Então tá aqui, Aqui são vários códigos. Na verdade, ele está transformando o COBOL em uma linguagem máquina. Então, ele tem vários avisos, né, e tal. O que interessa é esse início aqui. COBOL passou zerado e a geração da linguagem máquina passou zerada. Certo? Então, o programa está pronto para rodar. E é isso. Ou seja, a gente tem dois métodos. Ou você anota em papel os erros, ou você coloca no Notepad os erros, né? Os avisos de geração. Ou você abre as duas telas do TSO. Abre com F2 e vai de uma tela para outra, né? Usando o F9. Aí você consegue gerar o programa, né? Sem problemas. Né? E o que eu faço com esses bando de job aqui de tentativa de erro? Vamos lá, gente, Opa, paga tudo. Pronto, só fica a geração correta, se é que precisa ficar. Vamos tentar rodar? Vamos sair daqui. Eu tenho aqui um JCL, né? Já está meio pronto. Ele roda o COB X8, mas eu vou colocar ele para rodar o COB 08, meu programa que já foi recém gerado. Ok?
e ele manda procurar o bairro, todas as ruas do bairro Vilar Grande, um bairro da cidade de Japeri. Então eu vou submeter esse programa. Submetido, deu 9514. Ó, rodou sem dar erro. Sem dar erro. É só um indicativo que é possível que tenha dado sucesso. A gente só considera que o programa está correto quando produz os dados corretos. Então vamos lá. Vou dar um Enter. Opa, está aqui a execução desse programa que a gente acabou de gerar. Opa, está aqui, ó. Buscando os dados do bairro. Ele avisa, na verdade, ele recebe do JCL aquela informação. E ele logo dá dizendo, olha, eu vou fazer isso com essa informação que eu recebi do mundo exterior. Claro, se você se enganar, esquecer de passar o nome do bairro, o programa vai funcionar errado. Mas, como ele sempre tem essa mensagem, olha, buscando os dados do bairro branco. Você vai dizer, opa, peraí, o programa fez coisa errada, mas olha só, ele não recebeu a informação correta para funcionar. Tá? Então, já dá uma pista para você saber se o programa recebeu informações corretas e funcionou errado, ou recebeu informações erradas e funcionou errado em função das informações erradas. Mas o programa pode ser que esteja certo. Okay? Já dá uma pista quando surgir algum problema. Então, ele achou várias ruas aqui desse bairro. Ok? É um bairro que tem várias ruas aqui. Ok? Então, já viu que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Dá para se gerar um programa, né? Tendo um certo cuidado. O ideal é que você vá fazer um programa que abre o arquivo, copie um programa que funcione, que abra o arquivo, troque lá com cuidado tudo, mas aproveite as margens, a formatação, preste atenção nos pontos, ok? Para que você tenha menos trabalho. Eu digitar do zero um programa COBOL, cheio daquelas declarações chatas, pode ser que você esqueça ponto, vírgula, isso, aquilo, e você receba muito mais erros. Erros bobos, mas você pode ver que dá trabalho corrigir, mesmo que seja erro bobo. Tá? Então fica a dica, use um programa que já esteja correto. Copie e utilize aquilo. E na dúvida, dê uma olhada no como é que é o if, como é que é o performance, como é que é o display de um programa que já funciona e veja, opa, não é assim, assado, e você use. Não fique achando que é assim digitando, porque dá trabalho consertar os erros. Tá? Então fica essa dica. Gente, muito obrigado e boa sorte para vocês que vão mexer no COBOL, ok? A gente sabe ter só com X, né, de uma tela, saio de outra, eu vou colocar igual a X para sair direto, e log off, e desconectando aqui. Muito obrigado, gente, e até a próxima.